Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade do intermediário, a qual chamamos ele de espírito. Né? Segundo o livro dos Espíritos, esse intermediário, a princípio, seria o espírito, né? Ele também seria chamado de espírito. Ele também teria a sua responsabilidade, como o campo de atuação também tem a sua responsabilidade. Sim, porque no caso, o intermediário, ou o espírito, ele vai atuar como uma base de sustentação, uma força invisível para o agente e, ao mesmo tempo, vai auxiliar o campo de atuação, a matéria, a conhecer a parte Então, mais veja elaborada. só, eu acho que eu entendi. Ah, Porque acontece o seguinte, o Deus para ir até o Rio de Janeiro precisa pegar o avião. mas Deus é Deus, né? Deus, será que precisa de Depende avião? do Deus, né? Né? Se for o Deus que eu conheço, precisa. Aqui nós temos uma amiga chamada Eleusa, muito querida, que mora em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, e que a gente chama o marido dela carinhosamente de Deus. E aí, no caso, vamos então falar de Eleusa. Então, já que você vai Eleusa. falar de Deus, então vamos fazer um negócio completo. Ah, O Deus precisa pegar o avião para ir para Paranaíba, certo, o avião, para mas o campo de atuação. isso, O mas Cristo seria o avião. tá, mas vamos, ao invés da gente falar de Cristo ainda, essa Aham. realidade um pouco ainda, né? Porque nós estamos começando a fazer esse mergulho. E se a gente adentrar muito, muito Apenas de, eu estou falando assim para né? se entender melhor o que seria esse intermediário, porque você falou que esse agente, ele se não fosse o intermediário, ele não teria uma ação, né? Então vamos Não lá, né? expandiria. Guilherme é o nome do nosso Deus, né? Então o Guilherme, o Deus da Eleusa, o marido da Eleusa, ele é um intermediário da Eleusa para conhecer a sua própria realidade, É. né? E aí, no caso, né, ela estava falando, né, do avião, no sentido por eu conhecer alguma coisa, eu preciso de um veículo de expressão. Isso. E o intermediário seria esse veículo de expressão que, na verdade, Deus, que é a força cáusica e que, na verdade, lembrando, só uma coisa que a gente não lembrou, que na pergunta 14 do Livro dos Espíritos, Kardec fala que Deus seria a causa, né? E não um efeito, que seria o efeito seria a criação. E aí, no caso, ele ampliou essa realidade em a Gênese dizendo que Deus é a unidade e Deus seria a variedade. Mas vamos deixar esse ponto de lado e vamos para uma realidade um pouco mais litorânea. Não vamos ainda adentrar o mar ainda. Vamos ficar na praia primeiro. No caso, o agente ele tem a missão de, ao mesmo tempo, de levar a sua mensagem, o seu evangelho. O evangelho no sentido de ser a lei, a boa nova, a boa mensagem, uma mensagem esclarecedora, consoladora e libertadora ao campo de atuação. Então, você está dizendo que para que aqueles que vão ouvir esse vídeo, nós estamos sendo um intermediário para Um eles intermediário, muito bem. dessa lição maravilhosa que é o Evangelho, né? Aí, mãe, é que vai começar a esquentar.
Se não esquentar, a gente não vai aprender. Mas a gente vai ao mesmo tempo refrescando o assunto, correto? Correto. Bom, na verdade, eu preciso do casamento do agente com um intermediário para entrar o terceiro assunto, que seria o A campo realização da obra. a realização da obra. Então, lembra para nós aquele trecho do primeiro capítulo do Evangelho de João, Ah, sim. que ele fala, né, que da luz incriada, do verbo criador, e ao mesmo tempo ele fala da realidade, né, da luz da luz coagulada. Então, É João, capítulo 1, né? capítulo 1. No caso, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, o verbo seria um intermediário de Deus, porque ele é um fragmento. Deus, o próprio livro dos Médiuns, ele fala que o Espírito é um sol, correto? Então, Deus é esse sol que ele libera fragmentos, ele ao mesmo tempo que ele emana, porque na verdade ele vai criando, né? Ele cria, né? E estamos dentro dele. E aí, então, e o verbo era Deus, Aí porque ele já estava, não, ele estava junto ainda. Olha só, no princípio era o verbo. O verbo era o comando. Era o comando. E o verbo estava com Deus. Que é o intermediário. Não, ele estava com Deus. Ele estava lá como... Não, você falou agora há pouco. Ele estava junto de Deus. O verbo estava com Deus. Ele estava com Deus. E o verbo era Deus. Era o próprio Deus. Era o próprio Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí houve um homem enviado de Deus. Aí no caso, esse Deus, né, esse verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo chama-se Jesus. Então, no caso, ele era uma luz incriada, formou-se um verbo, e aí ele criou alguém para poder ser o mensageiro para a realidade material. Então, no caso, Jesus, nesse assunto, ele é o campo de atuação. Ou seja, ele é o aprendiz. O verbo é o estagiário. E o Deus é o professor. Mas como nós estamos falando, né, queremos entender, né, essa realidade, o campo de atuação, ele sustenta o intermediário e ao mesmo tempo ele é sustentado por Deus. Então, e aí, pode falar, mãe. Você aqui coloca, o verbo estava com Deus, então aqui Deus detinha o verbo. Ele detinha o verbo, a lei. Essa lei se fragmentou
e se transformou em uma substância, a qual chamamos de verbo. E esse verbo, ele também se transformou em uma substância menor, chamado matéria, que nós chamamos nessa questão de Jesus. Então, no caso, na verdade, é preciso ter a relação dessas três realidades, que na verdade seriam apenas duas realidades, mas existe uma linha tênue que separa essas duas realidades, que a gente chama de intermediário. Eu não sei se vou falar bobagem, mas você está aqui e pode me corrigir, né? Uhum. Então, essa linha tênue que você fala, essa separação, ela ajudaria para mostrar que, além de ser uma variedade, ela é uma unidade. Ela é uma unidade. A unidade que está com Deus, que Deus se faz carne o tempo todo, através dos nossos pensamentos, através da nossa vontade de desenvolver o amor que está em nós, esse Deus que está em nós, para poder desenvolver outras realidades mais felizes nesta vida e em outras vidas também, em outras dimensões. Sempre haverá o Deus intermediário E o campo de atuação. Sem isso, nada se faz. Nada se faz. Na verdade, o universo, ele é feito dos diferentes para poder haver esse equilíbrio. Então, é para manter uma troca. E aí, ao mesmo tempo que existe a troca, existe uma expansão. E existe a energia. E existe a energia. Que é essa energia que faz essa união. Isso, mas aí uma coisa muito interessante de falar sobre esse assunto, que é mediante dessa relação entre o agente e o intermediário que são formados os campos de atuação, são formados a expansão dessa consciência, a formação de novos espíritos, mas é com letra minúscula. Agora sim, seriam os alunos. Seriam os alunos. Novos alunos são formados a partir dessa realidade. E cada um já começa, ao seu nascimento, já começa no seu trabalho, né? Desenvolvendo através dessa energia psíquica, né? Certo, mas assim, eu acho que, não sei, será que a gente complicou? Será que a gente não colocou muito avante? Olha, se alguém tiver dúvida, poderá estar... Tá sempre colocando essa realidade, porque né? realmente, para se entender, você precisa estar muito atento, né? É uma coisa assim que necessita de nós, né? Uma atenção maior até mesmo na própria vida. Eu acho que a partir de que nós começamos a entender a realidade da vida dentro dessa visão, nós conseguimos enxergar, perceber coisas que eu não percebi até mesmo dentro da minha realidade. Como aconteceu uma vez, uma pessoa que não está dentro do meu convívio diário falar que eu só uso calça jeans. E naquele momento ele tinha me visto poucas vezes, umas 3, 4 vezes, e ele reparou uma coisa que eu nunca reparei na minha vida. Quer dizer, já ouvi outras, já vesti outras roupas, mas a minha roupa mais comum é calça jeans. E ele reparou isso, e eu, como
estou nessa realidade como Pamela, eu não tinha reparado isso ainda. E é isso que nós estamos convidando a cada um de vocês, a começar também pela nossa própria realidade, a olhar para esses pormenores da vida e assim a gente entender o processo da vida. Mas vamos trabalhar? Sim. Bom, assim, a gente pode, né, assim, comentar um pouquinho. Para as pessoas podem estar até um pouco confusas sobre essa realidade, Deus, Espírito e Matéria. A gente pode falar um pouquinho, explorar mais a questão 21, né, do livro dos Espíritos, né, que ele fala um pouquinho, né, do espírito e matéria, né? A gente falar um pouco sobre o espírito e matéria, né? E aí, no caso, explorar um pouco também a questão 27 do livro dos Espíritos, que fala um pouco dessa realidade. E aí, na próxima oportunidade que nós estivermos, a gente fala sobre esse dinamismo que surge entre eles, o papel da energia sexual, e a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, na verdade, o seguinte, né? Questão 21. Questão 21, né? A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criado por ele em dado momento? Então, só Deus o sabe. Deus, que na verdade seria o agente. Há uma coisa, todavia, que a razão deve indicar. É que Deus, o modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podeis concebê-lo ocioso no momento que seja? Acontece o seguinte, né? Se ele é Deus, detentor da energia, jamais estará parado, né? Verdade. E aí, no caso, na pergunta 22, lá na notinha de rodapé, né, ele fala assim uma coisa que a gente tira para a gente poder realizar esse trabalho. Vamos ler a pergunta 22A, né? Que a matéria é o laço que prende o espírito e é o instrumento que dele serve e sobre a qual ao mesmo exerce sobre a sua ação. Então, lê para a gente novamente, mãe, o primeiro capítulo do João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E aí é o seguinte: matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que ele serve e sobre qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Então nós estamos falando aqui justamente sobre essa ação divina. Porque no caso, o verbo, antes de ser pensado, estava com Deus. Ele, no caso ali, ele estava sendo o papel da matéria. E no caso estava fazendo o papel do agente, e no caso, aquele que estava sendo
o Verbo era Deus. E quando ele foi liberado, ele fez o papel do intermediário. Realmente é uma realidade assim um pouco. Então, se esse verbo que era Deus, ele jamais vai estar inativo. Não é isso? Não. Aqui, ó, Então, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. ele está sempre Em em movimento. Então, ele era o verbo, ele fazia emanar de si as suas Mas forças. ele estava com ele no papel da própria matéria, e no caso havia um intermediário entre ele e Deus. E quando ele se fez carne, ele se tomou como sendo. Então vamos dizer que Deus gestava Jesus. Deus já estava Jesus. Porém, naquele momento, o Força verbo. sexual. O verbo, ele estava com Deus, então ele era matéria que havia um intermediário. Ele estava na própria realidade divina, como aqui. Desculpe, minha filha, eu estou fazendo o papel aqui de ouvinte, Certo. né? Para que todos possam entender. Você fala que o intermediário ficou um pouco assim obscuro. Certo, se lembra que eu falei que no caso existe uma linha tênue entre uma realidade não, eu estou falando maior dentro disso e daqui. uma realidade menor? Uhum. Então, no caso, o Deus seria o agente e o verbo seria a matéria. E haveria uma terceira estrutura que estaria ali fazendo o papel do intermediário, entendeu? Sim. Porque Então, ele verbo, estava matéria. no pensamento de Deus. Então, ali ele não estava ainda participando da ceia, né? Ele só vai participar realmente do banquete do Senhor quando ele experiente Ele se torna carne. carne. Sim, então vamos dizer que enquanto aqui Deus estava elaborando, estava grávido, estava gestando, quem mais tarde vira carne. Certo. No caso, uma emanação. E aí a gente vai perceber. Então não é emanação. Emanar, ele não sai dele. Não sai dele. Jesus já nos emanou. Mas emanar é criar. E emanar tem a emanação que não sai dele. Não sai dele. Agora, emanar é sair. Já saiu. Já saiu. E então, no caso, essa realidade, ela foi gestada e aí nós vamos perceber que essa luz coagulada, ela no momento, ela se torna menos experiente de quem o criou, porém, ele vai se tornar o mais experiente para a realidade que ele vai entrar. Então, tudo precisa de um intermediário. Não quer dizer que hoje eu esteja, nesse momento agora, que estamos falando, eu esteja no papel de aluno e que daqui a um segundo eu me torne professor. Aquela história que para eu sair para o emprego eu preciso de uma condução para poder atuar. Estamos sempre fazendo o papel de professor, o papel de aluno e o papel tempo todo de atuação. Até mesmo, vamos falar um pouquinho sobre a realidade do autoconhecimento. Né? Então, o autoconhecimento é esse mergulho interior
que nós estamos fazendo. E o diálogo, segundo os estudiosos da filosofia, da educação e até mesmo o próprio Kardec, sabendo dessa realidade, por isso que ele trabalhou a sua obra basilar, o Livro dos Espíritos, como sendo uma reflexão dialógica. Então, dentro dessa relação dialógica, eu posso aprender e posso ensinar. E é através desse embate que surge o conhecimento, que seria o campo de atuação. Então, vamos supor, mamãe sabe mais do que eu essa realidade espiritual. Então, no caso, ela está sendo o agente, eu estou sendo o campo de atuação dela, porém, o conhecimento que nós estamos gestando juntos vai formar um terceiro corpo e eu acabo sendo o intermediário. E todo mundo cresce. E todo mundo cresce. E numa só palavra, uma só regra. Tudo depende de um referencial. Para isso acontecer, eu necessito de uma só coisa: disponibilidade para me transpor à realidade que eu estou. Porque isso faz parte da vida. E para isso, eu preciso trabalhar a minha realidade para que as doenças, para que a própria dor não faça isso por mim para eu trabalhar. Porque você estará junto da lei de amor.